Salmo 51. Estou aqui com a minha Bíblia linda, brilhosa. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Olha, consegui fixar, Ana Lúcia. Obrigada, meu amor. Palmas pra mim. Consegui fixar o Salmo 51. Gente, que salmo lindo, né? Que salmo maravilhoso. Bom dia, Sussu. Bom dia, Silene. Bom dia a todos vocês que estão assistindo. Maria José, a paz do Senhor, viu? Bem-vindos. A gente acabou de ler o Salmo 51. Esse salmo Davi escreveu depois do caos que virou a vida dele, depois do pecado que ele cometeu, quando ele desejou e consumou o pecado com aquela mulher que a Bíblia relata, que é Batseba, né? Mulher de Urias. E vocês conhecem a história, não quero me prolongar aqui na história, mas a mulher de Urias tramou, se deitou com ela, tramou para que ele engravidou, então ele tramou toda a situação e colocou Urias na frente de batalha para que fosse morto. E a vida dele virou um caos, né, depois disso, porque o Senhor confrontou ele através do profeta Natã e teve muitas consequências terríveis sobre esse pecado. Nós estamos numa semana de renovação. E você pode perguntar, né? Nossa, o que isso tem a ver, né? Com renovação. Porque quando ele escreve esse salmo, no versículo 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa oração de Davi é uma coisa muito particular, uma oração muito particular, muito pessoal. Quando realmente a pessoa está com o coração quebrantado. Naquela época, na época dos sacrifícios, né, do Velho Testamento, Deus estabeleceu uma legislação, Deus estabeleceu uma lei que
como Jesus não tinha vindo ainda, né? De que forma eram expiados os pecados? Através de um sacrifício, de um animal morto, né? Porém, Deus estabeleceu algumas situações. Então, existem situações que não havia expiação do pecado, que era quando havia caso de estupro ou incesto e quando era homicídio, né? Porque entendia-se que a pessoa estava tirando a vida da outra, então merecia morrer. Adultério também. E olha só a situação que Davi se colocou, né? Ele adulterou, ele fez toda a situação e praticou um homicídio. Ele matou Urias, né? Foi amando dele. Ele não foi lá, não assassinou ele, mas é a mesma coisa, né? A intenção estava no coração dele de que o homem morresse quando ele colocou ele na frente da batalha, né? E aí o Senhor era lei, né? Os juízes na época que condenavam, né? Que quando sabia-se que alguém havia pecado, quando havia o pecado consumado e levava-se para os juízes lá e eles que decidiam, né? Então, olha, você vai oferecer um sacrifício ao Senhor, não sei que pecado que de repente tenham levado para eles, que não era o caso de Davi. Então, oferecia-se um animal, um cordeiro, para expiar aquele pecado. E agora? E Davi? Olha tudo que ele fez. E o Salmo 51 relata a confissão dele. Ele suplicando a Deus por misericórdia. Numa época em que era olho por olho, dente por dente, né? Que a gente conhece um pouquinho, né, do Velho Testamento, que a gente lê, que a gente vê que a situação era assim, olho por olho, dente por dente. Num cenário desse, Davi se volta para o Senhor. Deus tinha feito pactos com Davi. Deus tinha estabelecido alianças com Davi. E eu lendo essa passagem, assim, lendo um pouquinho a respeito disso, eu fiquei assim, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grande. Essa confissão, essa angústia de Davi não muda, a gente continua, é a mesma época, quer dizer, são épocas diferentes, mas é a mesma, o coração contrito é o mesmo quando a gente se arrepende, né? É atemporal essa situação, porque aconteceu naquela época, acontece hoje. E o Senhor falou muito ao meu coração, porque nessa semana de renovação, ele suplicou a Deus, Senhor, cria em mim, Senhor, puro, e renova em mim um espírito reto. Criar em mim um coração puro é um servo pedindo ao seu Senhor. Tenha misericórdia, cria em mim um coração puro, que meu coração seja puro. Me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda a vencer isso, Senhor. Sempre na minha live alguma coisa cai, né, irmãos? Ô Senhor. Amém. Sempre, mas aqui, quando Davi faz essa oração, não é um servo, sabe, passivo, tipo assim, ai, meu Deus, agora eu pequei, agora eu não vou sair daqui, não vou fazer mais nada. É um servo pedindo ao Senhor que o coração dele seja puro, a ponto dele querer o que o Senhor quer. Olha que forte isso. Não é assim de falar, igual a gente tem ministrado essa semana. E na quarta-feira, acho que ontem a pastora Ju ministrou sobre isso, na oferta. Não é o fato da gente esperando que o renovo venha sem a gente fazer nada, né? Essa oração dele, ele fala sobre isso. Ele pede ao Senhor, assim, Senhor, renova em mim, porque isso significa o quê? Que por nós mesmos não mudou. Essa oração de Davi é a nossa mesma oração de hoje. Quando a gente erra, quando a gente tá tentando, é aquilo, sabe a compulsão alimentar, sabe o que o nutricionista fala? Olha, o efeito sanfona, que a gente come, eu tô vivendo isso, misericórdia, Pai.
Você come, engorda. Ai, meu Deus do céu, preciso emagrecer. Aí vai, começa a focar, fica, né, focada na alimentação saudável, em fazer algum exercício, em parar de comer bobeira, porque a gente precisa se cuidar. Aí você vai, perde alguns quilos e se anima e fica, né, super animada, tal. Daqui a pouco venha, sei lá, qualquer coisa, algum problema, e você vai e desconta na comida de novo. Que legal isso, né? Aí engorda tudo de novo, tudo que você perdeu ganha de novo. É essa situação que o Senhor não quer que a gente passe na nossa vida espiritual. O efeito sanfona na vida espiritual, a gente precisa se libertar. E aí é onde entra o Espírito Santo, porque não é a gente. Muitas vezes a gente acha que é a gente. A gente, não, Senhor, agora eu vou estudar sua palavra, agora eu vou orar, agora eu vou buscar ajuda. Aí você se anima e vai que vai, né? E vai que vai. E aí daqui a pouco vem a primeira, uma palavra mal falada com você, um dia ruim, uma perda, né? Aí vem o corona, e aí você vai e entra num buraco escuro, e aí não, você começa a desacreditar do Deus que você serve, começa a desacreditar, aí você vai, aí peca de novo, e tudo aquilo que você falou que não ia mais fazer, você vai e faz. E nessa manhã, o Senhor está nos convidando para fazer essa oração de Davi, porque eu quero te lembrar, eu sei que você já sabe disso, mas eu quero te lembrar, e o Senhor ministrou muito forte no meu coração, que não depende de você, que não depende de mim, essa transformação. Mas como é que eu vou ser transformada e você me libertar desse efeito sanfona? Eu fiz a mesma pergunta para mim, estudando essa palavra. Leia, minha filha, o Senhor falou muito forte no meu coração. Até quando você vai viver? Até quando nós viveremos nesse efeito sanfona espiritual? Ora tá bem, ora não tá. Ora tá né, no auge. A alegria do Senhor é a nossa força. Igual a irmã Carla pregou ontem. Faça chuva, faça sol, a gente tá sorrindo. Não é porque você tá disfarçando a situação. Aquele que conhece o Senhor não disfarça. Você simplesmente fala com as pessoas corretas. Primeiro com Deus, fecha a porta do seu quarto, fala com Ele. Segundo, com pessoas que o Senhor preparou para caminhar com você. Não é verdade? Pessoas idôneas, que, como os nossos pastores, como pessoas que Deus prepara, a sua liderança, pessoas que Deus prepara para andar junto com você. E aí você vai e conversa, fala, me ajuda nisso, ora por mim nisso, eu tô repetindo essa fraqueza, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração. E aí é onde a gente vê a confissão de Davi, assim, o coração dele, o Senhor conhece os nossos corações. E o que a Bíblia fala aqui, no Salmo 51, 17, parte B. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. E a gente não está aqui querendo falar que ok, a gente vai pecar e Deus vai nos perdoar. Não, porque a gente tem que fugir do pecado. Só que a libertação de um coração reto para que a gente não caia novamente, é só o Espírito Santo que é capaz de fazer. E aí um coração contrito, quebrantado, o Senhor conhece. Então, eu vim aqui te lembrando nessa manhã porque às vezes você está cheio de culpa. Você pensa, meu Deus, como que eu vou ter uma semana de renovação? Como que eu vou viver o novo do Senhor se eu fiz isso, fiz aquilo? Eu não presto. Senhor, quando eu penso que eu estou, como Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, aí é que eu estou fraco. É onde entra o Senhor. É onde entra o Espírito Santo, porque não depende de nós, depende do Senhor. O que depende de nós? Fazer essa oração, quebrantar o coração e pedir para o Senhor renovar um espírito reto. Coisa reta tem curva? Se reto é reto, não é? Já viu uma régua dobrar sem quebrar? A régua vira? Não vira. Um pedaço de madeira que é reto, ele vira, se você virar ele vai quebrar. É esse o coração que Davi está pedindo ao Senhor. É esse o espírito que Davi está pedindo ao Senhor no Salmo 51. Renova, Senhor, em mim um espírito reto. Porque quando esse espírito reto vier, é o Senhor que vai me ajudar a não pecar.
É o Senhor que vai renovar as minhas forças. É o Senhor que quando eu avistar o pecado, eu vou correr dele. Não vou achar que eu posso brincar, que eu posso ficar à vontade porque sou salva mesmo, que Jesus me salvou mesmo. Não. Não, um coração, um espírito reto, ele não tem variação. Ele não vira nem para a direita nem para a esquerda. O espírito reto, ainda que a gente pode até falhar, a gente pode até tropeçar, os seres humanos que somos. Eu não estou falando de pecado, estou falando de situações que a gente, dificuldades que a gente encontra na vida, palavras que a gente ouve, situações na vida que a gente vive, a perda de um parente, uma morte, um divórcio, a perda de um filho, a perda de um sobrinho, a perda de um irmão, tantas situações que acontecem na nossa vida. E quando a gente tem um espírito reto, a gente conversa com Deus, a gente não culpa o Senhor. A gente a gente não fica assim duvidando. Ah, Deus não está comigo. Deus não está comigo, fazendo tudo certinho. Não, um espírito reto, jamais ele pensa que foi Deus que o puniu. Não, o espírito reto ele não vira nem para a esquerda, nem para a direita. Ele vai, focado na trajetória que nos leva ao céu. E essa oração de Davi falou muito ao meu coração. Esse pedido dele, essa entrega dele, depois que ele cometeu esse pecado. E por causa dessa oração, disso que o Senhor viu o coração, o Senhor mudou o quadro ali. E realmente o Senhor abriu uma exceção. É o que a gente encontra na palavra de Deus. Porque naquela época não existia, não. Não existia Jesus, então era isso. Os juízes sentenciavam, né, pecado, conforme eu já falei, de estupro, incesto e homicídio e adultério. Então era a morte. O pagamento era a morte. Não existia cordeiro que expiasse. Não existia animal que expiasse esse pecado. E nesse caso, Davi implorou ao Senhor por misericórdia. Queridos, Senhor, a misericórdia do Senhor é grande, é imensa, mas a gente precisa pedir por ela. A gente precisa reconhecer que a gente é necessitado. A gente precisa pedir ao Senhor que o nosso espírito seja reto e que a gente precisa da misericórdia dele. Então, nessa manhã, nessa semana de renovo, que o nosso espírito seja renovado. Um espírito reto, um espírito focado no Senhor, um coração puro, um coração sincero. Sabe por quê? Na caminhada cristã, a gente às vezes conhece a Jesus e por conta daquilo que a gente viveu, como a gente já aprendeu essa semana, Deus falou fortemente ao meu coração. Sobre a nossa história de vida, né? Sobre os traumas, sobre aquilo que a gente perdeu, aquilo que a gente não ganhou, de forma negativa. Isso não pode ser maior do que a alegria do Senhor em nós. Porque agora a gente conhece o Senhor. Então, por que nós vemos pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, mas não sai daquilo, é aquela coisa pesada, você vai conversar com ela, não tem uma novidade de vida, é só aquilo. Existem pessoas pessimistas, né? É da natureza dela, só vê o lado ruim. E existem pessoas otimistas, eu sou extremamente otimista, eu vejo o lado bom, prefiro olhar o lado bom, mas eu não era assim, eu não era. Eu tenho aprendido nessa caminhada, porque eu era no início, né? Aí é aquilo que o Senhor faz, que Ele nos cria para louvor e honra da glória dEle, do nome dEle, e aí no decorrer do caminho a gente desvia, o espírito reto se perde ali, e aí a gente desvia no meio do caminho, ou para a direita ou para a esquerda, pega atalho, e a gente começa a ouvir coisas que fogem daquilo que o Senhor nos ensinou. Mas eu não era. Eu era aquela pessoa que, não, eu falava, não, é melhor esperar o mal, olha só. É melhor não esperar nada bom, porque o que vier é lucro. Não. Desconstrua isso na sua vida. Porque nossa, aquela pessoa, não sei, o que veio agora na minha cabeça, aquela pessoa ali, nossa, mas que bênção que a pessoa é, né? Mas vai ver, né? Isso é o que a gente tá vendo, né? Vai ver por trás dos bastidores se ela é isso tudo mesmo. Gente,
Olha o pensamento, isso é um espírito reto? Quantas vezes eu e você não pensa isso das pessoas? Não é verdade? Outra situação, sei lá, tem, deixa eu ver, situações que a gente julga, né? Que a gente fala, não, essa história eu já vi antes, boa, né? Aí, sei lá, de repente, das drogas, né? Como isso eu já tenho vivido na minha família, que o Senhor está libertando, graças a Deus, uma pessoa da minha família. E aí, quem olha, muitas pessoas olham e falam o quê? Já vi essa história antes. Ai, ai, dá nada não isso daí. Vixe, coitado. Já tentou. Quantas vezes a gente ouve histórias de pessoas que estão saindo do alcoolismo, que a família não aguenta mais, ninguém tem mais esperança. E as pessoas olham e falam o quê? Ih, coitado. Isso daí, minha filha, a família já tentou, não sei quem já tentou, mas o Senhor fez essa pessoa para viver nisso, para viver no alcoolismo, para viver na derrota. O Senhor não fez. E o Senhor os ama. E como é que eu e você somos tão fáceis em desistir, né? Somos tão fáceis. E às vezes a gente desiste da gente também. A gente desiste de nós mesmos. Porque a gente fala, Senhor, tava tudo certo. Eu tava no seu caminho, eu tava na sua presença. Fui, errei de novo, pequei de novo. E você está sendo consumido pela culpa. Então liberte-se disso nessa manhã. Porque o Senhor está pedindo que você, o Senhor está querendo, está nos lembrando para que a gente faça essa oração de Davi. Senhor, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Para viver todas as novidades de vida que o Senhor tem nos oferecido, que nós temos sido ministrados essa semana. Começa não, né? Que já estamos no 5º dia, no 6º dia. Renova também o seu espírito. Renova um espírito reto. Peça ao Senhor, peça, mude a sua mentalidade. E se você não consegue, não é seu mérito. Você fala, não consigo, já tentei. Mas essa semana eu te desafio a tentar mais uma vez. Porque nesse dia de hoje o Senhor nos fala, não é teu trabalho. Sou eu que faço a mudança. Eu só preciso que você se arrependa. Se arrependa de todo o teu coração. E fuja disso que é a tua fraqueza. Fuja disso como o rato foge do gato. Olha que exemplo. Só para você entender, não é verdade? Fuja. E faça essa oração nessa manhã ao Senhor. Cria, Senhor, em mim. Cria, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Amém? Estamos terminando o nosso devocional. Gostaria de orar com você nessa manhã. Eu estou aqui firme e forte. Todas as vezes que o Senhor ministra o meu coração, eu falo, Senhor, que seria de mim se não fosse a tua misericórdia, Pai? Foi essa a minha oração. Desde ontem à noite que eu comecei a estudar essa palavra, tem sido essa a minha oração. Senhor, eu necessito da sua misericórdia. E a misericórdia do Senhor é muito grande. Só que você precisa pedir. Você precisa implorar por ela. Porque a gente falha e não falha pouco não, falha muito, né? Mas nessa manhã, o Senhor traz o nosso renovo espiritual, um espírito reto, amém? Você pode orar comigo nessa manhã? Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo, Senhor, mais um pouquinho da sua palavra, Deus. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós não queremos pedir nada além de um espírito reto, Pai. Além de que o Senhor renove, Senhor, em nós um espírito reto. Senhor, cria em nós um coração puro, Pai. Onde a fofoca não alcança, Pai. Onde o desprezo não alcança, onde o engano não alcança, Senhor. Onde a insensibilidade, Senhor, não nos atinge, Pai. Senhor, quebranta o nosso coração, Pai. Para que a gente possa arder, Senhor, com a alegria apenas de ser salvos por Ti, Pai. Porque quantas vezes na caminhada, Senhor, a gente perde a alegria que vem do Senhor. Senhor, e nesse Salmo de 51, a gente aprende com Davi, Pai. Ele implora ao Senhor por misericórdia, ele se arrepende, Pai. O coração dele está quebrantado, Senhor. Ele está, Senhor amado, arrependido, envergonhado, Senhor, daquilo que ele fez. Mas ele pede a tua misericórdia, Senhor, porque ele sabe o Deus que ele serve, Pai. Ele pede, Senhor amado, o teu refúgio, o teu refrigério, Senhor. Ele pede que o Senhor reconsidere, Senhor, essa lei que
na verdade, nós merecíamos a morte, Pai. Obrigada, Senhor, pela segunda chance, Senhor. Obrigada, Senhor amado, pela oportunidade. Obrigada por ter enviado, Senhor, o teu filho como cordeiro, Senhor, por causa de mim, por causa dos meus. Senhor, renova, Senhor amado, em nós um espírito reto. Cria em nós um coração puro, Pai. Para que a gente consiga, Senhor, enxergar a alegria, Pai, que é servir. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso espírito seja reto a ponto de não olhar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar tão alinhados ao Teu coração, Senhor, que a gente não tenha dúvida daquilo que o Senhor é, que a gente não tenha dúvida de quem o Senhor é, que a gente não tenha dúvida daquilo que o Senhor faz, Pai. E independentemente, Senhor, do que o Senhor fizer, ainda assim, Senhor, eu estarei focada, nós estaremos focados em Ti, Pai, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, Pai. Senhor, seja conosco, nos dê um dia abençoado. Senhor, alcance essas pessoas que estão assistindo agora esse devocional, Pai. Ou agora, ou depois, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor tem, Senhor, de nós estarmos juntos a Ti, Senhor. Alcança cada casa nessa manhã. Alcança cada casa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, alcance, Senhor, esses corações, Pai, que estão assistindo nessa manhã, assim como o Senhor alcançou o meu, Pai. E que o Senhor nos renove, Pai, de glória em glória, de dia em dia, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que não nos esqueçamos, que não depende do nosso esforço, que o efeito sanfona espiritual, Senhor, que não dependa de nós, que a gente tenha consciência do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para todos que estão nos assistindo.